Tá aí nossa matéria especial, exclusiva e conosco aqui no estúdio está a Andresa Matais, que vai trazer mais detalhes sobre essa reportagem exclusiva que a gente acabou de exibir. Andresa, bem-vinda e parabéns pela matéria na coluna. A repercussão já grande. Eu queria que você explicasse o motivo, por que essa repercussão é tão importante. Pois é, oi Rafa, todo mundo está acompanhando, me pegaram aqui me espreguiçando, porque a madrugada foi longa e eu brinco, quando o repórter de investigação janta McDonald's e termina de madrugada, porque vem alguma coisa no dia seguinte, que foi um pouco da nossa rotina ali, contando os bastidores aí dessa reportagem, né? A Valentina Moreira e o Sam Conacher, que são repórteres aqui do Metrópolis, ficaram hospedados ali nesse resort, que dizem na cidade é do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, para a gente poder entender e mostrar um pouquinho desse empreendimento que ganhou os noticiários aí nos últimos dias, nesse contexto, né, em que o ministro é relator de um processo que investiga o Banco Master, e o Banco Master teria comprado parte de ações aí desse hotel, segundo revelado pela imprensa. Depois o hotel foi comprado por um advogado que trabalha e é sócio de pessoas ali da JF, que é a empresa dos irmãos Joesley e Batista, que também foi beneficiado pelo ministro numa causa lá atrás. O ministro não se explicou com relação a esse assunto. Isso é importante, Rafa, porque se o ministro tem uma propriedade, como se diz na cidade, e essa propriedade está sendo ocultada do seu patrimônio, não existem registros oficiais de que essa propriedade está no nome do ministro, isso precisaria ser investigado. É o que aconteceria com qualquer um de nós. Mas como se trata com o ministro do Supremo, quem é que investiga os ministros, né? Então, existe aí uma suspeita de que essa propriedade é do ministro e vai ficar na suspeita mesmo, porque ninguém investiga os ministros do Supremo. Quem tem poder sobre os ministros é o Senado Federal, que pode, né, inclusive, cassar mandatos de ministros do Supremo, mas isso só aconteceu lá nas priscas eras, né, há muito tempo atrás. Na verdade, acho que a cassação nem nunca teve. O que teve foi rejeição, né, de nomes ali pelo Senado que foram apresentados, mas cassação mesmo não teve. E a gente vê as dificuldades ali do Senado também de enfrentar este assunto. Então, neste momento, o ministro está sendo bastante questionado pela sua vinculação, né, com o Banco Master. O ministro também viajou num avião de carona com um dos advogados do Banco Master, que é uma causa, né, que ele relata, então deveria ter um distanciamento, uma isenção. E agora, né, se mostrou essa compra, né, de ações pelo um fundo administrado pelo Master e esse patrimônio todo que está em nome de irmão dos ministros, um deles inclusive era padre, né? Então não tinha um patrimônio para virar de repente dono de um resort ali no Paraná. Então nós fomos para lá para conhecer, para entender um pouco se o ministro era apenas um cliente ali do hotel, se realmente ele tem algum negócio ali. Os funcionários dizem que é um frequentador assíduo, que ele tem residências dentro do hotel. Esse hotel tem uma ala para clientes que têm um alto nível, né? Nessa ala tem algumas casas. O ministro teria uma casa ali, segundo nos informaram, e é conhecido como o dono do resort. Agora, dentro do resort, para nossa surpresa, Rafa, a gente encontrou um cassino, né? Todo mundo sabe que os jogos são proibidos no Brasil, os jogos presenciais, a gente pode fazer o uso dos jogos eletrônicos, mas o presencial ele ainda é proibido, tem toda uma discussão no Congresso sobre isso. E dentro desse cassino tem maquininhas eletrônicas de jogos que são como caça-níqueis, mas aqui a gente deu uma tucanada e diz que são maquininhas de loteria, né? O jogo é o mesmo, também vale ali, você tem que pôr dinheiro para poder jogar, se você ganhar, você ganha dinheiro, mas esse tipo de maquininha das loterias, ela é legalizada em alguns estados por uma decisão até do Supremo Tribunal Federal, que o ministro Toffoli votou a favor. Então, lá no Paraná tem uma legislação que esse tipo de maquininha ela é permitida, mas não deixa de ser um cassino o fato de ser permitido ou não. Ela está dentro desse ambiente de jogos. A gente entrou ali dentro daquela sala, tem as imagens aí num vídeo reportagem que a gente fez para o Metrópolis, a Valentina e o Sam, que mostra que é um ambiente todo de cassino, um ambiente com carpete, com luzes, né? Quem já frequentou cassino fora do país vai reconhecer esse tipo de ambiente. E também existe ali dentro lugares, né, apropriados para jogos de carta, também valendo dinheiro. Tem o pôquer, que também é legalizado no Brasil, mas também a nossa equipe foi convidada para jogar um blackjack, que é o 21, que esse jogo, sim, é totalmente irregular, não pode ser alvo de apostas. Então, o ministro, sendo dono ou não, frequenta esse resort onde há ali dentro uma
casa de apostas. Inclusive, no final do ano, segundo os repórteres apuraram, o ministro esteve ali, deu uma festa para umas 150 pessoas. Tem um áudio até engraçado de um dos funcionários ali, que ele fala, o ministro, então, veio aqui no hotel e tal. Aí ele fala, o ministro deu trabalho, né? Porque essa festa acabou, que todo o hotel foi mobilizado para essa festa. E quem já esteve lá também foi o Ronaldo Fenômeno, que é o jogador, esteve lá nesse resort, que não é, Rafa, um resort de alto luxo, como esse tipo de jogador está acostumado a frequentar. Então chama um pouco a atenção também, por que é que o Ronaldo Fenômeno se despachou da casa dele para um hotel ali no Paraná, que não é um ambiente certamente do que ele está acostumado a frequentar. Então isso tem muito a ver também com essas suspeitas de que, na verdade, o hotel, né, tem por trás ali não só a família do ministro. Apesar que vocês trazem na matéria, que as diárias custam a partir de R$2.000. Também não é para qualquer um, mas certamente não é para um jogador que já foi campeão do mundo. E, Andresa, eu acho que é um ponto tão importante quanto a descoberta do cassino, é o fato de que os funcionários, eles associam, a gente viu no vídeo, inclusive, associam várias vezes, eles repetem várias vezes, de que seria o ministro Dias Toffoli o dono do resort. Ou seja, apesar de esteve no nome dos irmãos, agora foi vendido, mas há ainda essa reverência em relação ao ministro de que ele seria ainda o proprietário. Isso é importante também da gente comentar e é trazido um vídeo. Exato, Rafa. É o que eu comentei, né? Assim, a gente da imprensa tem até um limite que a gente chega nas nossas investigações, né? Os limites oficiais, obviamente, de documentos cartoriais, todo esse registro de compra e venda, como é que se deu toda essa transação. Agora precisaria ter uma investigação séria, afinal, diante dessas suspeitas de que o empreendimento pode ser do ministro, para poder puxar esse rastro, seguir o caminho do dinheiro e para meios que a gente não consegue ir como jornalistas, para tentar averiguar, afinal, se o ministro tem alguma participação de fato nesse resort. Não teria problema algum, o problema é se ele está ocultando, né, qualquer participação nesse empreendimento. Quando saiu a notícia lá pelos colegas do Estadão, de que parte dessas ações desse hotel foi comprada por um fundo que tem ali os dedos do Banco Master, né, que na verdade o cunhado do Daniel Vorcaro que representa esse fundo, a posição do ministro foi pedir para investigar um eventual vazamento de informações por parte de órgãos que têm esse tipo de dado, né, por onde transita esse tipo de dado pelo sistema financeiro. Então, o ministro em nenhum momento vem esclarecer essa situação, mas ele pede para investigar quem eventualmente pode ter vazado esses documentos. Então seria muito interessante, né, que o ministro fizesse o que se cobra tanto da parte de quem o Supremo Tribunal Federal investiga, que é clareza nesse tipo de informação. A gente está tratando, Rafa, é importante que se diga, de homens públicos que exercem funções públicas, né? Em muitos países, inclusive o imposto de renda desses homens públicos, ele é divulgado. Quando eles entram num cargo público, aquilo ali fica ali para toda a sociedade poder acompanhar se teve ou não uma evolução patrimonial suspeita ao longo do período em que ele está ocupando um cargo público. Os deputados e senadores, por exemplo, eles declaram o seu patrimônio quando eles são candidatos nas eleições, né? Todo mundo que é candidato à eleição, na verdade, o presidente da República, deputado, senador, governador, vereador. Mas ali também é uma coisa mais ou menos assim, sabe? Meio mussarela, meio calabresa, porque eles colocam ali as informações que eles querem, não precisa ser a cópia do imposto de renda, mas ali você já tem um pouco de noção do patrimônio dessas pessoas e depois você pode comparar, né, ao final de cada mandato, se ela conseguiu ou não elevar o seu patrimônio de uma forma lícita ou ilícita. Com relação aos ministros do Supremo, a gente já não consegue mais, a gente nunca conseguiu ter esse tipo de informação. Diante disso tudo, o presidente do Supremo, que é o Edson Fachin, está propondo ali que se faça um código de conduta entre os coleguinhas para que saibam se comportar e dizer, por exemplo, não pode receber dinheiro de empresas que são investigadas por meio de escritório de mulher, não pode, isso daqui gera para a corte um constrangimento. Só que essa decisão do ministro Fachin de discutir esse assunto neste momento, que você tem 2 ministros aí no paredão lá do Big Brother Supremo, que é o Alexandre de Moraes, que recebeu 130 milhões por meio do escritório da mulher para atuar no caso do Banco Master. E agora, essa questão envolvendo o ministro Dias Toffoli, se considerou que essa posição do Fachin foi endereçada e constrangeu
colegas ali do Supremo Tribunal Federal. Então, não caiu bem, neste momento, se levantar esse tipo de discussão e provavelmente o ministro vai ser isolado, vai para o cantinho do bullying ali, que nem o ministro Fux também já ocupou quando ousou votar contra o Moraes, defendendo ali o Bolsonaro, né, para que ele não fosse preso. Então é isso que acontece um pouco ali no Supremo Tribunal Federal. E é interessante a gente trazer essa perspectiva do caso do Banco Master, já que o ministro Dias Toffoli é o relator do caso, como você mesmo trouxe. São 2 ministros já do STF em que esse caso respinga. O caso respinga em deputados, o caso respinga em senadores, o caso respinga na República como um todo. Então, quão essa falta de resposta do ministro Dias Toffoli, já que vocês buscaram o ministro para que ele desse uma resposta em relação à matéria, o quão é prejudicial também para esse momento em que a gente está lidando com esse caso que, como eu disse, está respingando em toda a República. Pois é ruim, né, Rafa? Você ter as principais instituições... Onde é que eu olho para cá? As 3 instituições do país, todas descredibilizadas. Né? Isso parece que o país está sem controle, assim, sabe? O capitão abandonou o navio e precisaria ter um rumo nisso. Então, o executivo, né? O filho do presidente da República, o filho do Lula, está acusado de participar de um esquema que envolve o careca do INSS, que desviou dinheiro dos aposentados e pensionistas, e o governo está ali como se nada tivesse acontecido. Aí você tem o judiciário com essas questões que a gente colocou aqui, de ministros aí recebendo dinheiro de quem deveriam investigar, e, por outro lado, o Congresso, que está ali também todo encalacrado com a questão das emendas parlamentares. Então você tem as 3 instituições ali, né, os 3 poderes do país sob suspeita, e isso acaba enfraquecendo muito a nossa democracia, porque é preciso que as pessoas acreditem nas instituições para que elas possam também entender que a partir daí você tem um país melhor pelos meios democráticos. Aí você tem um ex-presidente que está preso porque tentou dar um golpe de Estado, né? E na verdade, se você for olhar ali a trajetória dos ex-presidentes pós o período da democratização, a gente tem 3 ex-presidentes que foram presos, né? O Lula, o Collor está preso e o Jair Bolsonaro, e o Michel Temer foi também alvo de uma ação da Polícia Federal, ficou preso ali alguns dias. Então, realmente são momentos assim da história do país que têm se repetido, e praticamente todos aí, com exceção do Bolsonaro, por denúncias de corrupção. Andressa, é fato que matérias como essa que você trouxe hoje no Metrópolis, elas vão repercutir em outubro, quando a gente tem eleições, principalmente porque a grande bandeira da direita, já há bom tempo, é fazer mais cadeiras no Senado, na possibilidade de causar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Mas agora a gente está vendo outro ministro que também acaba se tornando alvo, e não só de uma campanha da esquerda ou da direita, né? Vai ter uma certa união nesse aspecto, nessa análise, tanto que são já 3 pedidos de CPI, 2 pedidos de CPI, 1 pedido de CPMI, conseguiram assinaturas. Enfim, como você acha que o STF pode responder até outubro, já que a gente está, como você disse, esperando uma resposta desses homens que são públicos e merecem, claro, dar respostas ao eleitor? O Supremo vai continuar fazendo cara de paisagem ali, os ministros, como se nada tivessem a ver com isso, como se não devessem, né, explicações sobre os seus atos, e os questionamentos ao Supremo Tribunal Federal, durante muito tempo também, eles foram criminalizados, né? Vamos colocar aqui, o Bolsonaro fez muitas críticas à conduta do Supremo Tribunal Federal, principalmente ao ministro Alexandre de Moraes, e o ministro depois aceitou julgar, né, o caso do Bolsonaro. O ministro era uma das vítimas ali. Então ele foi o acusador e quem era acusado e também o acusador nesse caso. A gente não está aqui para defender um lado ou do outro, mas vamos colocar as coisas aqui na tábua da isenção, que é o nosso papel da imprensa. Então, quando havia muitas críticas à conduta do Supremo, é claro, o Bolsonaro sempre passando do tom, né, sempre perdendo ali a linha da razão numa crítica que poderia ser justa, se criticava muito, né? Não podia criticar. Agora, há muitas críticas com relação à conduta do Toffoli, dizendo que ele não poderia ser o relator do caso Master por conta dessas conexões do ministro com o banco. E o Alexandre de Moraes, tudo bem? Então, quem critica o Toffoli defende o Alexandre de Moraes? Então, dá um nó na cabeça da gente, né? Quem bate em Chico, bate em Francisco, como é que é? Tem um ditado assim. Então, nenhum deles deveria atuar de uma forma
que beneficie pessoas que eles estão julgando. Tem que ter esse afastamento, essa isenção. O ministro Supremo precisa ser mais reservado, né, para, inclusive, preservar a instituição. Tem uma preocupação enorme ali de uma ala do Supremo com o que está ocorrendo e uma preocupação também da gente que analisa como, né, a situação do país, como eu coloquei agora há pouco, de ter 3 instituições importantes, os 3 poderes, todos aí descredibilizados. Isso não é bom, Rafa. Isso acaba levando o país para o extremo, o eleitor fica cansado e acaba procurando alternativas para resolver o problema que são por fora da democracia. E é preciso que essas pessoas que estão ali ocupando cargos públicos tenham o tamanho do cargo para o qual foram colocadas, né? Por isso que eu queria repetir o que eu tenho falado desde sempre, a importância deste ano de 2026, que é um ano de eleição, e são essas pessoas que a gente coloca no poder que vão definir quem vão ser os ministros do Supremo, quais são as leis que vão ser aprovadas, o que precisa ser feito para melhorar a vida das pessoas. Então, a responsabilidade para mudar ou manter o que está aí, dependendo do seu gosto como eleitor, é de todos nós, né? Então, não vamos esquecer que em outubro desse ano tem eleição e é preciso que a gente comece a analisar, né, o comportamento dos políticos, o que eles entregam, como é que eles conduzem ali, né, os cargos, para que a gente possa escolher bem, porque acho que o brasileiro tem muito isso, ele escolhe na última hora, né? Muitos ali na fila, na votação, ele decide quem que ele vai votar para deputado federal. Enquanto continuar assim, a gente vai continuar aqui contando histórias vexaminosas como essas. É aquela pergunta que é boba, mas que volta de 4 em 4 anos, pelo menos aqui em Brasília, de 2 em 2 na sua cidade. Você lembra em quem você votou na última eleição? Há sempre esse questionamento, se faça esse questionamento para quando você for decidir o seu voto em 2026. E Andresa... que não lembra, ela nem acompanhou. Exato. Né, o mandato do que aquele parlamentar fez, ou aquele, né, político, um governador, um presidente da República, o que ele fez do que ele prometeu, do que ele pôde fazer. Então, isso é sempre muito importante. E o próximo presidente da República, Rafa, ele vai indicar mais 3 ministros do Supremo. Então, se o Lula for eleito, vai significar que ele vai ter ampla maioria dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, vão sair dali, deixa eu ver se eu me lembro, a Carmen Lúcio, Gilmar Mendes e o Luiz Fux. Luiz Fux, exato. Né? Então, o Lula já indicou o Cristiano Zanin, Flávio Dino. O Flávio Dino. Teve mais alguém? Não, né? Não. O Lula indicou 2. Socorro aí, produção, mas acho que foram 2 e vai indicar mais 3. Aí o Lula já tem gente aí, né, do que ele indicou nos verões passados, que é o Dias Toffoli. Exato. E o PT indicou também o Fachin. Então, o governo vai ter uma ampla maioria dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, se a oposição ganhar, nesse caso, o principal nome da oposição é o Flávio Bolsonaro, ele também vai indicar 3 ministros do Supremo, ele já tem lá, né, o Cássio Nunes Marques e o terrivelmente evangélico André Mendonça. Teste de memória aqui para a gente. Então, também vai ter uma composição ampla, porque ninguém mais está preocupado, Rafa, desde a Lava Jato para cá, indicar ministros que tenham notório saber jurídico confirmado, que sejam pessoas que tenham essa respeitabilidade, que subam o nível de discussão no Supremo. Da Lava Jato para cá, o que a gente tem visto, como diria o Bolsonaro, é cada vez mais o presidente da República indicando gente que toma tubaína, né? Com ele, o Bolsonaro colocou assim, e o Lula fez a mesma coisa, assim, não mudou nada. Também colocou o advogado dele na Lava Jato, depois colocou o Flávio Dino para tirar o Dino do Ministério da Justiça e evitar que o Dino crescesse muito. Naquele momento, o Lula estava em queda nas pesquisas de popularidade do seu governo, o Dino crescendo como um potencial nome à presidência da República, e também porque o Dino seria um faz-tudo ali do governo dentro do Supremo. E agora ele está querendo colocar o Jorge Messias, que é um outro nome ali de um faz-tudo para o presidente da República. Então, se tirou da frente essa questão de que você precisaria ter assim, os grandes nomes do país para fazer os grandes debates que o país precisa neste âmbito do judiciário. Então, a eleição, amarrando aqui tudo que a gente estava falando, você, eleitor, tem essa responsabilidade de definir quem que você quer que escolha os próximos ministros do Supremo. Então, esse é um dos argumentos. Quem que você quer que decida o que fazer com o dinheiro dos seus impostos? Aí você tem que pensar direitinho, porque é você que vai colocar lá depois, não adianta reclamar, porque são 4 anos, né? O choro é livre durante 4 anos depois. E se tem algo que o jornalismo ensina, é de que um voto faz diferença sim.
E a gente aprende muito aqui todo dia. Muito. Tem eleição que o cara ganha por 1, 2 votos ali, né, Rafa? Andresa, muito obrigado. Daqui a pouco você volta, que a Andresa vai voltar mais tarde para comentar sobre pesquisa eleitoral. Então fica ligado, que daqui a pouco a gente está com ela aqui de volta. Obrigada, Rafa. Quem não assistiu, quem não leu a matéria, eu convido para ler. É uma reportagem especial da Valentina Moreira e do Sam Pancher, aqui na minha coluna no Metrópolis. Vamos continuar